Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos. Eu me chamo Abner e hoje a gente vai falar sobre a catacrase, que é um figurino de linguagem e mais um vídeo para playlist aqui do canal, onde a gente vai comentando os figurinos de linguagem, vai nadando e havendo as relações que essa esse figurino investe, né, injeta, investir na nossa consciência, né, subconsciência, de tramar e às vezes se envolver desenvolvendo esses figurinos nas demais linhas de raciocínio e envolvimento com, com as formas de dialogar e ressentir o diálogo. Eu sugiro você que pegue o seu café, né? Seu café preto, sua água e bola para o meio de campo, bola para a piscina. Vamos imergir e vamos ver o que os slides, né, a apresentação tem a nos enaltecer sobre esse figurino. Bom, agora eu estou compartilhando com vocês o slide, né? E aí a gente vai falar hoje sobre a catacrase. Catacrase. Que assim, ao submeter esse nome a alguém que não tem muitos estímulos ressonantes sobre essas sílabas, catacrase, crase, catacrase, fica muito assim, as soltas, né? Fica farinha solta. Que é catacrese, né? Catacrese. Ah, então vamos comer essas farinhas soltas e vamos nos nossos organismos remodelá-las para que o haver da ressonância vestigial que esse termo consente investir, né, no nosso conhecimento da língua e das suas formulações estéticas de reinventar efeitos, né, efeitos que sumulamente investem ao organismo colher, né, e organizar frente a esse diferencial, que é o efeito nessa energia de ver, né? E de ver as palavras moduladamente cintilando a nossa imaginação a crer, né? Que entende e gerencia esse entendimento. Então, você tem uma ata aqui, ó, ata e um C. E aí o C, ele convida alguém a adequação. Se a adequação da atenção somar-se pela atenção, se atar, catar, se você cata, você soma ao seu ser algo, né? Você catou, você fez uma soma no seu ser. E essa soma, ela vai suplantar uma operação de progredir a energia que expedia no seu ente, na sua entidade. Então você tinha uma energia X, né? E aí sobre o C, a tá,
o, o catar, essa energia que você colheu, né, fez com que a sua energia total, esse ser, se modulasse. E nessa modulação a gente tem um refilamento a partir dessa operação, e que parte desse catar deixa de ser essa. E aí o investígio que veste o lamento de catar, esse lamento pode ser positivo, lamentar por bem ou lamentar por mal, ou transduzir vários canais de sinais aqui, ó, tanto por bem e por mal, e assim sucessivamente nessas antenas, né? E aqui, ó, você tem caminhos, né? Caminhos que vão circunstancialmente virar em redes, tramas, a partir de uma escolha desse catar. Se você catou, né, e sentiu desse catar, esse sentiu, ele vai crescer em você a partir da extensão que esse catar envolveu, né? Então você tem o catar aqui, e ele vai ser envolvido na sua trama. E vamos supor que essa trama, né, seja positiva, o catar dessa seja positivo. Então, provenitoidamente, a energia, ela vai sofrer aspiração para executar positivar a sua mente a ter e a gerenciar esse cuidado com essa energia. Logo, se for negativo, a mesma coisa. E aí a gente vai, ao longo do vídeo, vai tecer, a exemplo dessa catacrese, desse figurino de linguagem, o que significa isso, né? Esse crescer para o positivo ou crescer para o negativo, a energia, né? A energia que expede o ente transformar em retroprojeção de entendimento imagético momentâneo, para poder estar em equilíbrio nesse diálogo, para poder se manter em equilíbrio no diálogo de ressoar energias e trabalhar as energias no ser. Então é mais ou menos isso que a catacrese vai se envolver nesse nosso figurino. Porém, esse catacrese pode ser tanto para um lado positivo do ser em equilíbrio ou para um lado negativo. Porém, a aspiração é manter-se em equilíbrio, né? Ou na constante de se equilibrar conforme o ser vai catando essas possibilidades. E aí, quando a gente está dialogando, né? Vamos fazer uma portaria disso aqui. Quando a gente está dialogando com alguém, a gente preferencialmente vela pelo equilíbrio desse diálogo. Então existe uma extensão, né? Se esse é o alguém e esse é o alguém, e esse é o diálogo, né? Esse é o diálogo. Conforme eu seguro esse diálogo, o que acontece no meio disso, né? Nesse meio aqui, ó, é o equilíbrio
dessa razão, né? E nesse equilíbrio dessa razão, você vê que se eu pegar assim, ó, o equilíbrio, as forças que equilibram, as áreas que estão em contato e se equilibrando, não são tão bem seguras, porém acontecem e expedem um resultado. Ao mesmo tanto, se eu pegar assim, causa um diferencial. E isso é dialogar. Só que isso é um diálogo individual de um ser para com a matéria. Eu estou falando isso e a matéria está falando isso, ó. Sabe? E isso aqui é um diálogo. Isso aqui é uma transferência de energia. Porém, essa é individual. Quando a gente fala com alguém, a gente tem uma linha de raciocínio, né? E nessa linha de raciocínio que vai tecendo essa energia e enaltecendo o que eu quero falar, frente à capacidade de detectar o que eu falo desse agente, a capacidade é um material, é o quão envolvido de matéria e resultante esse material tem. Me expede o equilíbrio. E você vê que as duas fontes de energia, para falar é segurar isso, né? Manter isso em equilíbrio no ar, manter isso em equilíbrio. Então, às vezes um precisa falar e o outro só vê, às vezes os dois um fala e o outro sente. Então isso aqui já é um diálogo. E para esse diálogo acontecer, e ficar acontecendo em diversas formas, essas correntes vão gerenciando a conformação, a energia e a forma de propagá-la ela, né? Então isso aqui é como se eu estivesse narrando, falando, digitando. E a partir do momento que eu estou falando, às vezes eu esqueço de falar uma coisa e coloco outra no lugar para poder falar. Isso para manter o objeto no ar. E para manter a linha de raciocínio, às vezes eu na minha conexão na minha conexão cerebelar, né, de pegar os resíduos de fluido de eletrocondução cinética para com a memória, né, fazendo com que as sinapses me permitam aderir, gerenciar a adesão dessa trama, desse fio narrativo de atender a esse diálogo, né? Às vezes eu preciso de colocar produtos no lugar, fazer substituições de palavras, de tecnologias, né? Que são palavras que representam no imaterial a matéria, ou o que ela significa, né? Eu às vezes preciso de falar. E isso, tudo que estava fazendo com que a correnteza, né? Essa operação de falar tivesse um rumo, ou diminui, né, o encaixe da modulação imagética, de eu transpassar a matéria pelo imaterial, ou diminui, né, a semelhança com aquilo que eu estou tentando vestir na minha razão de falar, ou aumenta, né, aumenta o vestígio, como se fosse em uma imagem e os pixels, né? A gente tem os pixels em uma quadra, né? Vamos pôr que cada areazinha aqui é um pixel. Quanto mais eu falo correto, mais pixel tem. Quanto mais eu preciso de substituir uma palavra e colocar uma palavra no lugar da outra, é como se eu tirasse pixel da minha fala, da minha forma de conduzir a retroprojeção daquilo que eu quero que o outro consiga vestigiar a partir da minha fala. E aí a gente vai ver o quão interessante isso se torna nesse nosso
cotidiano de maquinar e engrenar uns aos outros, né? Para acolher e gerenciar esse acolher. Até porque o catar já é uma acolher, né? E crescer desse catar já é outra acolher, né? Então a gente tem duas engrenagens aqui. Se a atenção se somar de onda para aderir a parte reinveste para aderir a parte reinveste o vestido que se tem das ondas somadas em uma. A subinstintiva assimilação que é exportada pela adequação que suporta estar nessa soma, e vestigiá-la pela operação de elementos destacáveis por pronunciação. Então é basicamente isso. Existe o diálogo, né, entre dois seres, né? Vamos pôr aqui isso aqui. E esse cara, ele quer falar, ele quer transmitir energia disso aqui, ó. Vamos pôr que isso aqui é uma pasta, né? Ele quer falar isso aqui, ó. E aí, para ele falar esse objeto, ele tem que transformar esse objeto em energia. Então ele olha para o objeto, transforma ele em energia e decompõe tudo, ó. Ele decompõe o tamanho, a matéria, o valor, tudo que está aqui ele decompõe em palavras. E aí, ao falar, é como se ele transformasse isso nisso aqui, ó. Só que isso aqui toda essa coisa aqui vai transpassando e vai formando isso aqui, ó. Vai se somando nessa ressonância e nessa atmosfera aqui, ó. E aí parte disso vai perdendo para a atmosfera e parte vai ressonando e parte vai caminhando. E aí nesse caminho tudo isso vai se transformando em uma onda só, né? E o cara que escuta isso, ó, escuta essa onda, ele tá escutando, ele chega só essa pontinha assim, vai chegando essa pontinha e aí vai continuando chegar, o vetor vai ligando enquanto ele está falando. E aí ele vai falando. Aí esse na mente dele, ó, isso aqui vai formando, ó. Ah, você tá falando isso aqui. Tipo assim, ó. Ah, tá. Mais ou menos isso aqui, ó. Que vai formando. E pode formar isso maior, com mais nitidez, mais nítido, ou menos. Isso depende de como você vai utilizar essa catacrese. Porque ao falar, na decomposição desse elemento aqui, às vezes você esquece o tipo de material que você tem que falar o nome aqui, né? E só o tipo de material faria com que isso aqui se tornasse mais nítido. Só que aí você troca, você deixa de falar e aí você perde nitidez desse material. Ou você fala, mas você fala com outra palavra. Você fala que às vezes um material de chumbo, aí você fala, é um metal. Aí tipo assim, em vez de formar o chumbo, né? Falar assim, se esse cara tem um conhecimento de chumbo, né? Vai formar só um metal aqui. E aí você vai ficar sempre tentando equilibrar um pouco. Aqui é a janela, né? E que é a nitidez dessa transdução. E aí a gente tem o nível 0 e o nível 100.
E nesse nível aí a sua energia vai trafegando nesses níveis. E aí a gente vai formando um gráfico. Então a catacrese ela vai influenciar na nitidez da transdução de sinal de um diálogo, certo? E aí a gente tem a gente passa para essa parte aqui da explicação ao vivo, né? Todo diálogo ele é ao vivo, ele é transduzido pelo ar, pela propagação mecânica que participa o ar. Então toda a energia ela em princípio natural ela está no ar. E assim, você tem um desenho dos órgãos, né? E o órgão que assim espreme a fala é como se fosse uma seringa, né? E aí dependendo a seringa para ela falar, né? Para ela explodir aqui, né? A seringa depende da força que você aplica aqui, depende do tamanho desse calibre, desse bolos, depende do tamanho da agulha e da abertura. E aí essa fala vai ter um timbre, vai sair com mais força ou menos força. E aqui, se você imaginar que aqui é uma saída de uma seringa ou da sua própria boca, porque olha só, vamos tentar desenhar aqui, ó. A cavidade ressonante da energia está bem aqui, ó. E você consegue controlar ela pelos músculos, a musculatura das suas articulações, tanto mandibular quanto maxilar. E tem as articulações aqui, temporomandibular e tal, mas não é esse o caso. O caso é que você consegue fazer módulos nesse ar do vivo aqui, ó, que vai sair do vivo. Mas como que esse ar chega aqui? Então a gente tem uma tubulação, e nessa tubulação a gente tem traqueias. Essa traqueia ela é para nós como bolos, como o calibre de uma seringa, né? Essa aqui é a seringa ou bomba, tanto faz a analogia, né? Tem o calibre, tem o bolos, tem a coisa que comprime, e essa coisa que comprime aqui é o diafragma. O diafragma para nós está aqui, ó, bem abaixo do pulmão, né? O pulmão era para estar aqui, ó. E aí a gente tem o diafragma. Todos eles são músculos e compartilham fibras. Todas essas fibras elas só conseguem alimento quando elas trabalham. Elas sobreaquecem, e nesse sobreaquecimento elas chamam, a partir do resfriamento, o sangue para poder fazer o reabastecimento. Isso tudo é fisiológico e assim funciona na sistematologia do ser. E assim a gente vai adquirindo força, né? Ninguém nasce gostando de falar. A fala ela naturalmente ela é necessária para poder fazer o equilíbrio do corpo, a homeostase e a regulação. A gente só gosta de falar depois que a gente pratica muito e começa a engessar o controle da fala, porque a fala ela consegue modificar o ritmo e as engrenagens orgânicas.
é ela que consegue livrar saudar os órgãos de forma a tratar doenças assim na imunidade que sustenta o ser em aptidão com o ser, fazendo as regulações de ser, né? Eu sempre falo que o melhor médico da pessoa é ela mesma, até que se prove o contrário. E vai se provar o contrário quando a pessoa perder o âmbito da comunicação, perder. Comunicação é quase que uma matemática, né? Bem orgânica. Quando a gente fala, a gente consegue modular os sistemas e ativar mais assim o fígado a partir das palavras, o pâncreas, e tudo isso faz com que a fala ela consiga transmitir energia e sustentar o equilíbrio. E aí a gente vai ver o porquê que fala é equilíbrio para o organismo, né? Que ela vai regular. Que a gente vai fazer uma analogia mais a fundo depois. Mas aí a gente tem nessa explicação essa modulação do ao vivo e tudo que fala ele alivia na gerência das descargas de energia do ser. E aí às vezes tem uma descarga mais presinha aqui e ele quer falar, ele fala e descarrega ela, e ela transforma nisso aqui, ó, na acentuação. Então vamos supor que a gente tem essa acentuação, ela é a onda que transmite essa palavra. E essa palavra ela é a energia que estava presa aqui, né? Então, essa energia estava presa aqui por conta de uma coisa lá de trás, né? Então é tudo um encadeado. A energia toda se faz a partir de um encadeado e numa apreensão lógica de um sistema, de um ser que está em uma integração de sistema. E assim é sempre. A natureza ela foi feita assim. E aí, naquilo que vem de trás e apreende na energia dele uma sinapse, né? Enche um balãozinho aqui sináptico. Para ele descarregar, ele tem várias formas. Ou ele estoura esse balão dentro dele e sofre essa descarga, né? Essa descarga desse balão. E o balão ele vai fazer vários movimentos assim dentro do ser e vai estressar várias regiões. Essa é uma forma. Ou ele fala. E aí, ao falar, esse estouro, esse ar do balão, ele vai para o ao vivo. E ao sair do ao vivo, tem várias formas dele sair. Essa é a modulação, essa é a fala. E aí, quanto mais a gente fala, mais a gente controla o estouro que esse balão faria dentro da gente e expede ele para fora. Às vezes é importante que esse estouro, esse balão estoure na gente para poder fazer regulações. Mas o mais interessante é você controlar esse estouro, fazendo com que esse balão sináptico, né, cheio de descargas de energia, de ar, saia ou tanto para dentro quanto para fora da forma que mais vai ser eficiente. Então é eficiente falar. E aí a gente tem diferentes formas de ondular essa fala. E a acentuação é uma delas. Na acentuação da camada, um expediente emerge a destacar-se pela soma, que enaltece o sentido da fala tremer, o gemido de encandecer a expressão que faz tempo intenditar a atenção do organismo em sua adequação. Então é mais ou menos isso que esse parágrafo fala. Por quê? Porque o acento dentro de uma palavra ele é um toque vetorial.
preciso, né? Exato. E às vezes a gente tem o toque que penetra e o toque que só faz uma cócega, né? Só faz um encosto. Vai da necessidade da onda. Adequado a ambiente, ambientamos nossa racionalização de reagir. Como que a gente faz isso? É falando e treinando a modulação dessas descargas de energia. E é como um pintor transduzindo o sinal, fazendo a adequação do ambiente para expor. E isso remitantemente nos espreme, desajeitando os estilos para os sentidos que destacam assento da razão caminhada. Então, nessa de assento, ele também consegue trafegar a necessidade das compressões e de ajeitar-se a elas, né? Tanto aos estilos quanto aos sentidos, para tipo ajudar a mudar os sentidos. Então o acento ajuda a mudar o sentido da propagação, fazer curva, né? Que destacam o acento da razão caminhada, desse sentir. E mudar de sentido em uma via é mudar a sensação, mudar o sentido do organismo, é aquecer e esfriar. Isso vai se tornar interessante e mais lúcido no gráfico final, né? Em conjunto de valores defendidos do sentir e ver comparações assemelhadas desses, né? E todas essa banca de sentidos ajuda a fazer o organismo ficar bem construtivo para fazer defender esses balões em ar, né? De se estourarem. E isso é inteligência, né? Você vai enchendo os balões, mas vai gerenciando o ar que está neles para eles não estourarem, né? Em você. A vaga reagente de manter a formulação acentual dá ao fluxo um pesadelo de passeio e acertos, que deprime a cordialidade orgânica de formular sua fórmula certa de se acertar, ali vive o alvo de ver e ressentir, um adjetivo que sente dessa energia. Então, a gente está sempre tentando manter o que a gente tem. E aí a gente trabalha para ter mais, para poder gastar o a mais que a gente tem, para manter o que a gente tem na estabilidade. E aí a gente trabalha de todas as formas, porque a moeda energética ela é conseguida a partir do movimento que espetaculariza a energia na sua construção de reagir em nós, a partir da sensação que expressa desses destacantes, né? Que são os acentos em compressão com nós. E aí, quanto mais a gente trabalha esses acentos, né, que são vetores que entram em nós, mais a gente controla eles a partir da inflexão deles, de puxar ou despuxar eles, né, constrimir ou desconstrimir. E aí a imagem dele vai se tornando cada vez uma onda mais ondulada, né? Então você pega esses picos de onda e vai conseguindo transformar eles assim para que eles não estourem o balão,
Você sabe que uma das formas de ser seguro é ter reservas de energia. Para a rosa, a reserva de energia vem como um espinho. Além de transmitir segurança, a, ali ela guarda nutrientes, ela guarda modulação de energia que lhe cata no ambiente, né? Cata na Terra. Isso é interessante porque dá para ver a similaridade dos seres, né? Em construção de controle de ser. E ao vivo soar, né? Essas descargas cada vez mais moduladamente conhecida entre nós. Isso é lindo, pessoal. Porém, a gente já tá bem saturado, né? A gente sempre tá correndo pro dinheiro, né? Pro father dinheiro. De acertar alívio, alvo e ver ressentir um adjetivo que sente dessa energia. E o adjetivo, ele sempre vai chegar para nós como um espinho. Porém, se a gente saber reconhecer esse espinho, ele vai nos tornar uma segurança. Senão, ele vai furar o nosso balão. Então, um dos testes de diagnosticar um ser em atividade transitiva direta é você utilizar espinhos. Espinhos são adjetivos. E você utiliza espinhos e testa o coeficiente de adesão, né, de massa desse adjetivo falado, né? Se a pessoa tiver forte o suficiente, esse adjetivo vai virar corrente e vai virar elo para ela conseguir pedalar mais, né, para ir mais longe. Se não, vai furar ela ali e demasiadamente a descarga que ela tinha vai estourar nela e vai desequilibrar esse ser e esse ao vivo de ser. Interessante, né? Bom, vamos construir um raciocínio lógico aqui num outro slide e no final eu prometo a vocês que eu vou vou plotar o gráfico disso numa condição que sinceramente vai fazer vocês conseguirem ver, vestigiar melhor, né? Nadar e ver o ao vivo disso, né? Consentindo, né? Então a gente tem o sentido, né? O sentido do que? Da fala. Então, se eu estou falando e nessa variação, dessa descompressão, dessa descarga elétrica que eu puxo dos meus balões interiores e faço a modelação aqui nessa caixa ressonante, que é essa estrutura bucal, né? Esses palatos e tal, eu estou fazendo uma descarga e eu estou modelando essa descarga para pulsar sentido. Então veja bem que se eu imagino você aí do outro lado, eu estabeleço uma linha que me cabe ao interesse fazer nenhuma constante com que você me reconheça a partir dessa constante que eu estabeleço, e dentro dessa constante eu tento equilibrar essa linha de raciocínio. A linha que eu escolhi estimular é a linha do figurino de linguagem, e a piscina para nadar e ver é esses limites aqui, ó, essas raias. Para esses limites e essas raias, a gente constrói imagens, né? E nessas imagens a gente vai fazendo aqui divisões para ocupar em gás. Essa preocupação minha. Se eu consigo mais afinar,
eu consigo manter mais essa linha em destaque e ela se sobressai das demais e consegue eletricutar você, né, aí do outro lado, de forma que você não vai sair muito dessa raia e vai conseguir compreender o meu raciocínio perante ao sentimento, né, do haver da catacrese, né? Agora, se não, dentro das demasiadas áreas, né, dessa piscina e das suas profundidades, você vai se perder, né? Então é como se eu te desse a minha atenção, a minha descarga. A minha descarga é minha mão tentando segurar você nesse sentido, para não deixar você correr muito fora dos limites. E como que eu faço isso? Eu vou administrando essa linha de raciocínio. E se eu vejo você, fica mais fácil fazer a probabilidade de você conhecer uma palavra frente à outra. Então, quando eu consigo ver você, eu consigo fazer uma seleção melhor das palavras que eu vou colocar na piscina, nesse retrato, nesse diálogo, para poder exprimir em você o sentimento que eu quero. E aí eu vou fazendo aqui a operação que vai fazendo isso aqui, ó, com o seu organismo, ó. Vai fazendo química orgânica. Eu vou apertando com anéis benzenos, vou usando polímeros de radicais já conhecidos e vou fazendo a entrar em você, ó, essas descargas, e essas descargas vão fazendo o reconhecimento. E isso tudo vai fazendo as contrações no seu ser, né? E vai permitindo você entender ou nadar e haver nessa piscina aqui, ó. Porque eu tô fazendo isso, ó. Tô fazendo, ó, rocambole para você, e tudo isso tá entrando em você como um fantasma, ó. É como se essa piscina estivesse entrando em você, né? Na sua área, no seu nadar e haver, e te fazendo a ocupação. E isso é o consentido. O meu sentido é esse, né? Só que tem vários sentidos, né? Aqui a gente tem 2D, mas tem vários tipos de Ds, né? A gente tem vários planos, né? Eu tenho esse plano de profundidade. Existem planos por trás de cada plano aqui, ó, dessa profundidade, que é desconhecido por muitas pessoas, né? Mas nessa descarga de energia, se eu consigo dominar uma parte, eu consigo trabalhar para dominar várias outras e criar várias variações de planos para essa minha descompressão energética. A tentativa mais visível delas é as invenções, né, de instrumentos e o trabalho para com eles soarem e trabalharem a difractação das mensagens, que são só energias. Só que se eu pego a energia, né, e para essa mesma energia eu faço várias fractais, eu consigo fazer vários planos em uma energia. E isso ajuda a adesão dessa energia no ser e ajuda o sentido dessa energia no ser. Então é como se eu estivesse controlando o ser a partir dessas colas energéticas de fractais. Uma coisa que existem muitos fármacos que operam facilitando essas adesões. E
E muitas pessoas, elas se tomam, né, se embebedam desses fármacos, né, que são formulações químicas que exploram os seres e os órgãos, né, a capacidade orgânica do ser. Por exemplo, o álcool é um. O álcool ele pode servir tanto para ajudar a ativar algumas células do organismo e facilitar a inflamação suficiente, né, de um organismo que está bem deprimido, ou pode fazer pegar fogo de uma vez. Isso depende da quantidade, né? E aí e a gente sempre tem os terminais que indicam a quantidade. O terminal, ele é esse aqui, ó. Eu tô falando e esse aqui é o termo. O terminal é esse. É isso aqui que está entrando na área. Só que eu quero que entre só isso aqui, ó. Então eu vou tentando afinalar as raias dessa piscina para entrar só essa parte aqui, ó. E aí eu uso o que? Eu vou usando a catacrese, porque quando eu vejo você, né? Quando eu consigo ver você, eu consigo catar em você o sentido daquilo que eu quero que você reconheça. E eu posso até fazer isso perguntando: você entendeu isso? Essa parte? Essa parte você entendeu? Aí você fala que não, e eu vou conseguindo catar e vou mudando, redimensionando aquilo que eu queria dizer, a energia que eu queria dizer. E eu vou transformando essa energia numa energia mais poderosa para o seu organismo entender. Porque eu não quero que essa energia entre, enche o seu balão e você exploda o balão das suas sinapses e ela desregule você. Depende, né? Na verdade, eu quero que você consiga se insuflar dessa energia, desse ao vivo, desse ar de vivo, né? De descarregar a energia e consiga domar, né? Gerenciar a capacidade sináptica de instruir em seu organismo sempre que você precisar fazer essas descargas ou lidar com elas em sociedade, né? Então a gente está treinando as vasocompressões e vasodescompressões desses temas. E aí a gente tem esse consentido. O sentido é muito importante. E para consentir essa renúncia, a necessidade de adequação batista. Adequação batista por quê? Porque essa adequação ela parte das batidas que a energia vai ou pode sofrer no organismo. E todas as batidas elas evidenciam um sentido. Se bater demais, você pode acabar queimando um terminal de sentido. Vamos supor que a gente tem um organismo aqui, ó. E aí a gente tem vários terminais de sentido. Um terminal aqui, 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 né? Nesse organismo. E aí se bater muito nesse, você pode acabar queimando esse terminal e não sentindo mais. Poxa, a gente tem milhares, milhões de terminais. Por quê? Por causa do plano. A gente pega um terminalzinho, né? Vamos supor que eu peguei esse terminal aqui, ó. E nesse terminal, eu poderia só deixar ele para esse plano aqui, ó. Plano 2D, plano 3D. Mas eu vou afundando e quanto mais eu trabalho, estimulo esse terminal, mais eu vou formando planos. Então, nada disso que tenha ser 2 dimensões, 3 dimensões, depende do que você está falando, porque tem expressão energética que tem N dimensões. Depende do timbre, né? Então, você tem timbre de pia, timbre de ralo, timbre de revólver, timbre de...
Olha num teclado quantos timbres você tem. E cada timbre é um tipo de fractal que sofre a ressonância de uma energia. Então você tem vários planos para um timbre apenas. E nessa sua caixa acústica aqui, ó, aonde você modula, você, à medida que você trabalha essas modulações, essas células e esse sistema de ligação de elo inteligente vai cada vez mais conseguindo força e capacitância para poder fractar a energia que é expedida pelo diafragma, né, pela contração diafragmática, e vai batendo nessas camadas aqui, ó. E essas camadas elas vão se tornando domadoras de planos para poder formar um plano de timbre. Se eu começar a falar com esse timbre, eu quero manter esse timbre, porque esse timbre é o que está mantendo a gente, é que esse timbre ele representa essa constante aqui, ó. A minha constante de com-sentido transmitir a você. Eu vou rachurar aqui para vocês ficarem mais visualizados aqui, ó. Essa constante aqui dessa piscina. E aí eu poderia afundar ela modulando mais os timbres, né? Com N timbres diferentes. Tipo, eu falar mais grosso, eu falar mais alto. Aqui a gente tem a altura e os timbres, né? Mas é uma piscina. É uma piscina, né? E assim, onda é incrível, né? Vamos lá, né? A gente estava aqui no slide lendo, né? Para consentir essa renúncia à necessidade de adequação batista, beleza. E aí batista é isso, você eu batismo o meu timbre para essa altura e para essa forma. Porém, se eu trabalhar o meu organismo, eu consigo fazer um outro batismo, né? E gerenciar um outro ser dentro desse ser, dentro dessa camada de ressonância, né? Que esterifica, porque aqui, ó, estira e fica. É como uma massa, né? Se eu estiro a massa e ela fica de uma forma e eu asso essa massa, ela vai crescer e vai ficar dessa forma, né? Então é a modulação. E se essa forma ela é destacada como a sintonia e ela recebe um nome, né? Então ela vai ser sintonizada. E a palavra que sintonia ela vai ser gerenciada pelas nossas contrações sinápticas esterificadas por esse batismo. Tanto visual quanto instrucional energético. Agora a gente tem também a gente tem como fazer a remodulação. Como? Remoendo as medidas que são acusadas, né? A gente tem essas medidas, elas são acusadas e criterificadas pela cultura. Só que se a gente remoer, a gente consegue acusar novas medidas e gerenciar os créditos para com ela vender ou convencer a vida de que é novo, né? É válido. E isso gera créditos por EV de lucro nas renúncias das ações ergonometricamente. Geralmente a gerência ela pauta muito a ergonometria do funcionabilidade, que é a mais constante e que destaca, né, o contágio de ser constante, né, ser permanente, é algo conhecido por isso. O nome ele é uma dimensão que nos representa e é uma energia que sintonia a partir
desse batismo e de nós nos sintonizar consentindo esse batismo, esse nome, ergonometricamente nas batidas das dimensões possíveis por aí, dos timbres, né? Então você tem para o seu nome, você tem essa variável, esse conjunto de N dimensões de falar o seu nome. Você pode falar e escutar várias pessoas diferentes falando, com vários tipos de constante de timbre de falando. Você pode escutar vários instrumentos falando o seu nome, várias formas de soar, porque o som ele é um movimento mecânico de algo no ar, né? Então qualquer mecanismo que atinge o ar vai fazer som. O problema é a adequação que sintoniza a gente a esse som, que é o refinamento, que é a afinação a esse som. Não que o som esteja desafinado, mas que eu esteja afinado ou desafinado com a concordância desse som, né? Então tudo é perfeito até que se prove o contrário, por conta da adequação. Eu que preciso me adequar ao som para criterizar e evidenciar a sintonia para com ele, não o som que tem que evidenciar e criterizar para comigo, a menos que eu controle o som. Porém, isso é como se fosse um campo de energia. E se eu controlo o som, eu gero um campo, né? Eu mando o som, só que eu, ao mesmo tempo que mando, eu estou escutando o som, né? Então eu estou gerenciando a escuta e estou tingindo o som a partir da escuta. Então eu estou criando um modelo de som afinado. Porém, qualquer som é fino, qualquer som é propagável, a menos que eu não tenha capacidade para fazer sintonia com ele. Ficou claro? Então essa é a ergonometricamente, né? Você ergue o nome e desse nome você faz o triscamento na mente, né? Você risca a mente até a sua mente consentir ele e se renunciar, né? E evidenciar o lucro dele para com a sua gerência, a sua capacitância de gerenciar, né? O único problema que a gente tem é que nós, seres humanos, nós somos tão gananciosos perante ao reconhecimento orgânico, né? Que a gente cria instrumentos e decupa eles como afinados, gerenciando todo esse embate de segurança, né, de ergonomia e segurança. Isso gera disfarçadamente a posição de que um é superior que o outro, né, e a energia não é superior que a outra, as condições e as capacitâncias, porque você não tem o ratinho que assusta que consegue assustar o elefante, e na proporção o elefante ele tem muito mais energia que o rato, né? É a mesma coisa, você pode ter duas notas com fractais diferentes, com os mesmos potenciais, porém dependendo da fractância, uma nota vai encaixar mais com uma do que com a outra. Então ninguém é mais inteligente, ninguém é mais perfeito, ninguém é mais desenvolvido que alguém. É a conexão que a sociedade cria que permite denunciar e fazer com que alguém se renuncie por ser refém dessa sociedade que dita o que é afinado. Porém, todos nós somos sons, todos nós somos energias, todos nós somos capazes de encaixar nenhuma ergonometria, nenhuma conexão, fazer conexões. Isso é um problema muito sério da nossa sociedade e isso dificulta muito os seres de seres, né? De seres o que são.
E na expedida dor de sentir, né, com sentido sentir, expedindo esse sentir, a gente vai se readaptando a partir do organismo na integração que faz diferencial. Diferencial nele para poder tentar fazer a conexão e sentir o mesmo que a sociedade e a associação desses batismos fazem com a gente. Fez-se o desvio padrão e a catraca que cresce para os lados, o limite de engrenar a relação. Então, você vai ver a catraca agora, que eu vou apresentar para vocês. A gente tem a catacrese e a catraca. Então, nessa piscina que eu falei com vocês, né, a gente tem as constantes. E se você tem circunscrito nessa constante, né, nessa piscina, a gente tem o fio guia, né, e a gente tem a constante, e a gente tem ao mesmo tempo a piscina e o seu fundo, o seu fundamento. Vamos supor que essa piscina, o fundamento dela é a existência, né? E para existir a gente determinou, né, a sociedade determinou que a gente tem que aprofundar a vida no viver. E para aprofundar a vida no viver, eu tenho que contar histórias já vividas. E para contar histórias já vividas, eu preciso de lembrar dessas histórias. E para me lembrar dessas histórias, eu preciso de constantemente falar elas, para elas se tornarem memórias. E aí, calibrando essas memórias, eu vou criando balas para calibrar, né? E aí dessas balas a gente vai vestindo de dados, e esses dados vão se tornando livros, vão se tornando textos, vão se tornando formas. Essas formas, elas vão sendo integradas e vão sendo estabelecidas como ciências, como padrões eletromagnéticos de campo ativo, com seus terminais definidos, né? Como um teleguiamento. E aí, nesse teleguiamento, de fazer tudo isso, a gente, dependendo da bala que escolhe, né? Dependendo da bala que se encaixa, a gente tá na piscina e tá conversando, convivendo, contando histórias do passado e descobrindo o futuro com essas contas, né? Para estar cada vez mais seguro e se desenvolvendo, né? Com a ergonometria de criar essas âncoras, de manter, né? E às vezes a gente tira uma âncora, às vezes a gente coloca uma âncora a mais. E aí, para poder fazer esse movimento, a gente precisa de engrenagens. E nessas engrenagens, né, a gente tem essa passagem. E a gente tem os desvios, né? Eu quero chegar aqui, ó. Esse é o lugar que eu quero chegar. E eu parto daqui. Eu tô falando. E se eu escolhi essa fractal aqui, ó, essa ciência, eu tenho um conjunto terminológico para ela, para comandar essa máquina, para comandar esse diálogo. No nosso caso é a catacrese, né? É o que a gente está falando. E aí nessa constante, né, eu vou tentando filtrar nesse conhecimento, né, nesse fio guia de conhecimento já existente, a terminologia que vai me levar a chegar aqui, ó, nessa área aqui, ó, nesse X, nesse mapa. E eu vou falando. Se eu falo uma coisa errada, opa, tá me levando para outro lugar, tá me levando para outro lugar. Ixi, não foi pro lugar certo. Aí se eu vou falando certo,
eu vou cada vez mais chegando próximo do meu local. Aí se eu chego aqui e eu não sei mais ou menos para onde que eu vou, né? Não tem sinalização. Eu tento falar, tipo assim, não, esqueci. Ah, mas eu lembro de alguma coisa, né? Pela memória. E aí a memória, a segurança da sociedade, que está ancorada aqui, ó, me estabelece um link e eu consigo falar assim, ó, eu não lembro qual palavra certa que é, mas existem várias outras palavras enganchadas nessa âncora. Eu acho que eu vou pegar uma delas. Qual que é delas que eu conheço que é mais parecida com essa? Pelo sentimento que repulsa em mim, da ressonância acusada sinapticamente, colinergicamente no meu ser. Ah, é essa. Então eu pego essa desse conjunto, isso tudo lá no cerebelarmente, né? E aí se eu uso ela aí, em vez da, aí ela te impediu de falar uma coisa que nada a ver, né? Ou que te ajudaria a afastar da cognição, né? E aí você falou a certa e conseguiu vir pra cá. E a partir do que você vir pra cá, você conseguiu lembrar as palavras, sabe? Por causa de uma palavrinha que você poderia se perder, né? E aí a sociedade está se guiando nisso, né? Nesses conjuntos e nesses tapetes de renda. Você consegue ver que isso aqui é uma piscina e existem várias profundidades, várias ciências e ao mesmo tempo várias formas de reprojetar essas imagens. E quanto mais você tem imagens, mais campos de palavras você tem para fazer substituição caso você esqueça, né? E aí nessa substituição você vai garantindo que sempre vai chegar, né, no local. E se você tem muitos pixels, você melhora a resolução e fica mais fácil de ver aonde você quer chegar, né? Às vezes você está aqui, você consegue já ver aqui, ó, né? Mesmo numa transmissão, numa transmissão de transdução de imagens, né? Você vai contando e a pessoa, como ela já tem uma placa cheia de pixels, ela já consegue ver aonde que você está levando ela, onde que ela vai chegar com isso. E isso é o consentido e os consentidos que a pessoa tem na sua placa de rede, na sua placa cerebelar. E a catacrese é isso. São palavras que vão fazer, vão ajudar, né? Proporcionando mais dentes ou retirando mais dentes para você poder facilitar a resolução do seu diálogo, da sua estrutura de gerenciar as energias que são embatidas em você nesses batismos, que são necessariamente precisam ser conhecidos, né, para estabelecer vida e chegar em algum lugar, né, definido por nós, né, nessas definições aqui. A uso purificada unção de mover. Então, mover, esse X dessa questão, ó, o mover, o movimento, ele para nós aqui, ele permite dentro de definições uma mudança, né? E aí você tem nesse movimento você tem várias correlações para fazer com essas mudanças que vão sendo feitas, né? Se eu estou me movimentando, você consegue ver que existem em um plano várias formas, vários
A gente tem um asterisco de lados que pode ir. Claro, se você não tiver um referencial, algo fixo, você pode tanto fazer um movimento rodar em volta, assim, fazer um moinho, né? Rodar em torno de si mesmo, quanto você pode ir mais para cá, ou mais para baixo, ou mais para cá. E você vê que isso aqui se assimila com uma pizza, com uma massa sendo aberta. E isso se assimila com uma bolsa, né? Que ao mesmo tempo que você pode colocar coisas aqui, você pode colocar coisas para cá e pesar ela para cá. E aí nesse movimento dessa bolsa vai ocorrendo o diferencial desses pesos, né? E aí você consegue ver que a gente está sempre nesses movimentos, fazendo o reconhecimento desses movimentos em nós, em uma exatificação de quadra. Tipo, você tem a quadra, que é você, e qualquer movimento ele diferencia você do que você era, a menos que você armazene o que você era e se comprimente em descarregar aquilo que veio a ser, o diferencial de que você veio a ser, para admitir no seu subconsciente que você continua sendo o que era. Então, se a gente está sempre em movimento, por mais parado que a gente esteja, mas existe um movimento energético constante que dentro dessas bolsas nos carrega, a gente está sempre sendo purificado. O que é purificar? Purificar é você precisar fazer a subtração dessas energias de movimentos diferenciais que batem em você e modificam você. E aí você usurpa elas e decata elas para poder continuar sendo o que era. A menos que elas encaixem bem em você e você aceite, né? Se remeta a elas. E aí, desse espaçamento que é a todo momento nessa vida, a gente é condenado a todo momento nesse espaçamento por causa desse movimento constante. Nós trocamos entre passagens a corrente que corrige e mantém coerência, né? Então, para mim manter a coerência, eu defino que a coerência, né? O meu referencial é o equilíbrio. Então, o equilíbrio vai ser o meu referencial, o equilíbrio de reconhecer a mim mesmo, né? Mesmo que eu tenha que voltar, fazer a subtração dessas passagens e desses movimentos. Então, existe essa correção para manter a coerência. E o organismo, ele está funcionando a todo momento, esse sistema, essas engrenagens, esses meios de regular, eles funcionam a todo momento para diminuir a probabilidade de uma dessas balões sinápticos se estourar dentro da gente, porque eles desregularizam. E essas descargas, como a gente está sempre em movimento, o ambiente, as energias, eles podem a todo momento se carregar. E se, por exemplo, se eu não tiver condição suficiente forte, qualquer adjetivo de descarga pode fazer um furo no meu balão. É aquele exemplo que a gente mostrou nos slides anteriores, do acento circunflexo e do acento dutil, né? Então a gente precisa de ser forte para transformar a circunflexidade capacitada em
em onda só em onda de cobrinha, né? Em onda de carinho, em onda ah, em onda que não vai penetrar e vai estourar o balão, que vai só no fundo segurar esse balão sináptico. Esse balão sináptico que é a gente, ó. Nós somos esse balão. E aí a gente vai sendo enchido. Essa é a bolsa, esse é o movimento. O movimento como a gente está sempre no ar, a gente essas nossas células, nossas moléculas, nossos circuitos de transduzir energia estão sempre se movimentando frente a elas. E para manter essa adesão, essa coerência na referência do equilíbrio, a gente precisa desse espaçamento, de estar sempre fazendo essas trocas de passagem de corrente e corrigir, manter essa coerência, fazendo essa usurpurificada unção de mover, aliviando o fluxo desse fluxo grama que conjunto envolve, destacando sua compressão sistêmica de potencial uivada. São os moles, né? A gente vai aliviando esse fluxo, essa compressão. E a gente vai fazendo os destaques e desencadeando elas de nós mesmos. E uma das formas desse alívio é trocar a marcha, né? Voltar a marcha do que era antes. E esse é mais um link para o nosso gráfico. A gente já tem dois. Vamos lá. Gradientes de valores corretos. O que a gente tem anterior é esse aqui, ó. A gente tem esse. É um link esse é um link para o gráfico. Esse aqui também. E esse aqui é outro para o gráfico, ó. Já tem 4. O de mover, manter a coerência, o equilíbrio. E ó, gradientes de valores corretos que pesam na engrenagem imagens retroprojetadas pela singularidade rítmica destacada na tumba da fissura coexigente e descepraiativar. Vamos por partes, né? Então a gente tem os gradientes de valores corretos, referenciais, que pesam na engrenagem imagens, né? Que pesam na engrenagem imagens, que pedalam as forças, né? Tentam esse aqui já é mais uma, tentam admitir a força na engrenagem a partir dessas compressões, né? Desses retroprojetadas, né? Você tem um projeto de chegar em algum lugar e se movimentar. E para isso você tem que reter os valores, né? E nesses valores você vai fazendo nessa engrenagem, pesando os valores corretos que estão presos nesse gradiente, nessa moldura, pela singularidade rítmica, né? Porque existe um ritmo, né? Nesse caminho. O ritmo do diálogo, o ritmo do caminhar, o ritmo do trafegar uma energia. Destacada na tumba da fissura coexigente. Tumba é como se tivesse tombado, né? Pelo dicionário. Destacada na tumba. Tumba é como se fosse um dicionário, algo que perfila, né, a corrente idiomática de um país, construindo a adesão, né? Esse manual de gerência e conhecimento dessas palavras, desses fundamentos, desses termos
nos remotam a falar para destacar e retroprojetar ao organismo uma regularidade. Da fissura coexigente e dessepraiativar e disseprar parar e ativar. Disser dizer, né? E você dizer para ativar aquilo que remita sentir na exatificação, né? Então, tipo assim, existem várias palavras que funcionam para alguma coisa, mas aquilo que mais a palavra que mais que te permite sentir, você vai dizer para ativar ela. Por mais que existam palavras que adesam mais, a sua adesão ela está mais capacitada para poder se regular em uma certa palavra, em um nível de palavra. E aí é que está a tumba. A tumba que sarcófaga a mumificação, né? Que faz em você sentir, né, com exatificação, né, com segurança. A sinapse conjunta que abre a sacola e controla o distancamento de uma mumificada história. Aqui, ó. Por quê? Por que mumificada história? Porque é isso aqui, gente. A múmia é a história que vem sendo contada e recontada, né? E sendo aberta para poder dicionarificar, né? Sendo remetida e sentida, né? Buscando a exatificação do faraó, de quem vai fazer essa procura sináptica e vai fazer esse controle para fazer esses destacamentos em suas pirâmides. De por aí ficar na adequada condição, né? A adequada condição de carregar uma parte do todo mexidão, né? Então é o faraó. O faraó é o que consegue fazer da pirâmide um tio, né? Você tem o circunflexo e você transforma ele em um carinho, né? Em um tio, em uma rampa, uma memória. Então já está acabando, viu, pessoal? Entre valorizar e escolher, há o pulo do dono, do atrativo, o pulo do gato, o pulo do monitor. E monitor é quem está escutando a gente, né? É quem está gerenciando a recepção de nós e fazendo quase que um espelho, né? Um espelho que vai respectivamente se tornar a atração para que eu escolha nas exigências, a força, a modulação, a exatificação de como eu vou retratá-la na transdução do sinal que eu propicio fazer para com ela, do gatilho que tem no meu subconsciente na gerência dos conjuntos de palavras, né? Então, esse é o pulo do dono. Aos ciúmes, entre as pernas roçando, a engrenagem que espera sabor, do carinho por ser escolhido pelo deceptor de vestígio, tragar a campo o consentimento de querer pular e ficar no assento de catar, se atar, sentir e crescer, por semente filiquecer, da razão que formula presente e ficar insistindo que sente.
cuidando do pedalar dessa tração, que sente e ressente muito cuidar, do sentido que o pulo do dom que movimenta o padrão para nos edificar com as fases de conta aspiral, gerando a remoção da descarga que ganhamos induzidos pela realização de verdade, sermos desviados e manobrados pelo desvio de acontecer e desenvolver os próprios dentes que catraca cresce abortada contante dada a falar. Bom, pessoal, esse é um slide, só que eu vou explicar ele assim, ó, fazendo o pulo do dono. E aí nesse pulo do dono, vamos pôr que esse aqui é o dono. E nesse dono, o cérebro dele está particionado em lóbulos. Nossos lóbulos, eles são gerenciados desde o passado a partir das relações do homem com a matéria. E nessa aspiração de relacionar e construir força para não ser explodido pelos espinhos do paraíso, que é as matérias em construção de segurança, ele construiu suas próprias seguranças, e as seguranças reflexas dessas relações se tornaram dentes. E esses dentes permitiram engrenar. E nessa engrenagem de dentes, dessa segurança, ele conseguiu fazer vários tipos de engrenagem. E todas essas engrenagens são timbres, são dimensões de uma engrenagem só, de uma energia só, que é a energia potencial que parte aqui, ó, da força que ela é empregada. E aqui a gente tem o acento, que acentua e lhe segura na proporção exata do quanto ele precisa de gerenciar dessa força. E nessa gerência de força e de pedalar os Gs aqui, ó, os Gs que são elogios, né, que são espinhos, até que a gente fique com capacidade para fazer onda com eles, né, elos, a gente precisa de escolher a engrenagem certa. A engrenagem certa para nós, então, pessoal, a luz acabou aqui. Deixa eu ver o que eu faço. Vamos ver se melhora. Vou ficar só com a bateria aqui do laptop. Mas aí isso vai expedir o quanto... Isso vai acho que tá funcionando ainda. Isso vai expedir o quanto a pessoa vai... A conformulação que a pessoa vai poder ficar sentada nesse banco para poder fazer na engrenagem, tendo essas engrenagens, escolher qual força ela melhor vai exatificar o movimento que ela quer causar, né? E que ela consegue causar para poder manter-se segura nesse guidão, nessa associação de relações entre as seguranças que tem e as seguranças que a natureza tem também, como a rosa com seus espinhos, né? Que além de ser uma segurança, é uma reserva energética. E a reserva energética para nós é isso, ó, é controlar as descargas de energias, como balões sinápticos. Nossos balões sinápticos
são conjuntos de modulação alfabética que, ao praticar, elas vão conseguindo cerebelar vários timbres diferentes, que são as dimensões de contração que essas ordens alfabéticas, essas letras, né, esses balões sinápticos alfabéticos podem alcançar. E todas elas representam energias, ó. Energias. E essas energias, né, se estourar, se vocês pegar e estourar esse balão, essa energia vai fazer assim, ó. E aí o gráfico vai fazer assim, ó. Olha só o gráfico. Olha só o espinho. Viu o gráfico na boca? Agora, se ela conseguir solver, se esse balão aqui, ó, conseguir soprar as energias, ao invés de estourar, olha só, olha o gráfico. Soprando. Esse aqui pra cá, ó. Nervoso e soprando. Viu que interessante? E é assim que a gente está a todo momento em movimento, né? Existe uma bicicleta aqui, ó, pedalando o ser. Não sei se vocês conseguem reconhecer, mas em uma bicicleta a gente consegue ser constante, né? Vocês conseguem ver o ser aqui? A cerebelação, os trajetos. Vou mostrar para vocês uma coisa aqui, ó. Se na bicicleta, para manter o equilíbrio, eu preciso manter constante, né? Então tem a força aqui do pedal, a força do pedal, a força que é expressa aqui na catraca, a forma como que senta no banco, que é o sentido, né, que vai fazer a adequação nesse corpo, a forma com que o organismo segura esse guidão para poder fazer os movimentos, né? Eu quero virar e tal. E assim, tudo isso vai desenvolvendo a habilidade sináptica para poder gerenciar essas ondas. E uma das maiores ferramentas que a gente tem é o alfabeto, né? O alfabeto. E a gente tem a catácrase, que serve como ela, né? Conforme a gente viu aqui na apresentação. Catacrese. Eu vejo a catacrese como uma catraca de bicicleta mesmo. Só que eu vou mostrar mais uma coisa para vocês, que eu quero que vocês prestem atenção como que a gente consegue melhorar a tensão e o controle dessas descargas de energia. Vou mostrar para vocês. Quero que vocês prestem atenção, né? Nesse músculo aqui, ó. Olha o quanto ele tá balançando. Por causa do arco reflexo, ó. Aqui a gente tem o antagonista e aqui a gente tem o agonista nessa inflectura. E aqui, ó, parte uma energia daqui, desse ponto aqui, ó, parte uma energia. Essa energia que parte é como se fosse uma corda bamba. E aqui a gente tem várias áreas de flexura, né? Elas só vão ganhando flexura e adaptabilidade porque elas são funcionantes. E todo o aquecimento e o desaquecimento faz com que as células consigam gerenciar a gestão sanguínea de adaptação e a caloria,
que elas vão injetar, o sangue vai injetar nelas. Eu tô chamando o sangue, tem sangue, mais sangue passando nessa região, ela tá se aquecendo. Veja bem. Olha só como que tá pulsando como uma bomba cardíaca. Reparem. Reparem o espaçamento, o calibre, né? Se repare que a fibra do braço, do antebraço, não tá quase não mexendo, né? Mas a do antebraço, olha só os movimentos que ela está fazendo, repulsando. E eu estou usando uma placa de rede, né? Uma placa de rede de instrumento. E eu estou fazendo uma adequação orgânica, como se eu estivesse numa bicicleta. Só que a bicicleta é um instrumento, é um violino. Conseguem perceber que aqui nos meus braços é como se fossem os pedais, né? Nos meus braços ali é como se fossem os pedais. Então nesse meu braço aqui, ó, é como se fossem os pedais. E eu pedalando o instrumento. E à medida que eu vou movimentando esse músculo meu, ó, ele vai mexendo. Isso é controle gerencial de energia. E olha só, existe pouco movimento aqui nessa região aqui, ó. No cotovelo, nesse músculo deltoide. Isso tudo tá expressando aquilo que eu estou digitando. Isso aqui é tudo energia, ó. Isso aqui tudo é energia, viu? E é placa de rede. É como se eu pegasse a energia bem pequenininha, né? É como se eu desenvolvesse a energia pequenininha aqui, ó, e fosse me adaptando. A mesma coisa com a bicicleta. E a catacrese é você conseguir gerenciar a posição que vai te permitir a condução, né? A condução dessas descargas de energias. E à medida que você vai fazendo isso com calma, com gerência, você vai gerando dentes nessa sua engrenagem, nessa sua locomoção, você vai criando dentes e capacidade para movimentar entre esses dentes, que aí você consegue substituir uma palavra por outra, né? Um timbre, um tom. E aí você consegue gerenciar e fazer mais fractais. Fractais são catracas com dentes que vão, a partir de uma exigência, fazerem modificações e permitirem com que você alcance o seu objetivo. No nosso caso, no português, geralmente o objetivo nosso é fazer retroprojeção no outro daquilo que a gente conta para ele, tanto em sentido quanto em imaginação, intelecto. Quanto mais a gente consegue isso, melhor. E a catraca, ela é um figurino de linguagem que permite a gente construir esses tipos de adesões, né? Bom, espero ter ajudado vocês nessa nossa nadar e a ver, né? Espero que tenha ficado claro, que vocês tenham conseguido ver tudo. E a gente se vê no próximo Figurinos de Linguagem. Então, até a próxima. E se você gostou, não esquece de dar o joinha, de deixar nos comentários, né? Caso tenha alguma dúvida, fica à vontade, a gente vai conversando aqui e vai inteligenciando nossas gerências de nadar e haver esses assuntos. Um abraço, um beijo, até a próxima.